Oi, oi, oi! Estamos de volta para falar de literatura. Vamos falar de livros, porque esse é o cantinho das dicas da Fabi para você ler mais. E hoje eu quero falar de um livro que eu amei, que eu achei assim que todo mundo precisava ler para entender um pouco da estrutura política ocidental e oriental, da estrutura política humana e, sobretudo, sobre o comunismo, sobre o socialismo e como as pessoas se equivocam com alguns conceitos, tentando fazer do ser humano algo que ele não é. O livro é esse aqui, Revolução dos Bichos, do George Orwell. George Orwell é um jornalista britânico, já morreu, tá? E ele escreve muito bem, eu tenho alguns livros dele, mas assim, são dois que são muito importantes, que eu acho, eu vou falar dos dois hoje. Um deles é a Revolução dos Bichos. Aqui atrás tem uma ótima descrição que diz assim: cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da Granja do Solar rebelam-se contra os seus donos e tomam posse da fazenda com o objetivo de instituir um sistema cooperativo igualitário sob o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas não demora muito para que alguns bichos, em particular os mais inteligentes, os porcos, voltem a usufruir de privilégios, reinstituindo aos poucos um regime de opressão. Agora, inspirado no lema todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. A história da insurreição libertária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania, e os dissidentes desaparecem ou são silenciados à força. A Revolução dos Bichos, esse livro aqui, transcende os marcos históricos da ditadura stalinista, né? E hoje você, assim, lê e tem a completa convicção de que foi um dos melhores livros já escritos sobre o assunto. E é interessante porque ele é muito irônico, né? Imagina, ele coloca os porcos como símbolo dos grandes líderes comunistas que depois de tomar o poder, descobre que o poder e as regalias são boas e daí eles querem comunismo só para o resto do povo, para eles não. Uma coisa parecida com a nossa política brasileira, né? É uma sátira muito bem escrita. George Orwell tinha um senso de humor incrível. É um livro fácil, ó, é bem curtinho, de uma leitura muito agradável, legal para quem está estudando, que vai entrar na faculdade, quem está no colégio também, para entender um pouco desse mundo de socialismo e de comunismo, porque as duas coisas às vezes são muito mais parecidas do que a gente pensa. Recomendo fortemente A Revolução dos Bichos. E ainda do mesmo autor, eu recomendo também o clássico dos clássicos, 1984. Você já ouviu falar, esse é o livro que inspirou o Big Brother. Mas, assim, não tem nada a ver com o Big Brother, tá, gente? Ele foi escrito, imagina, 1984, para quando ele foi escrito, era, assim, muito distante, era um futuro onde todos os seres humanos eram observados. Ele também fala muito de comunismo e dessa opressão do Estado sobre o indivíduo e de como as pessoas todas estariam sob vigilância e teriam que agir de acordo com o que foi estatizado pelo poder dominante, e você nunca sabe quem é que está te observando, então eles chamavam o grande irmão, o observador era o grande irmão. É diferente de hoje, a gente fala de Big Brother, tipo, eles chamam de brother quem tá dentro da casa. A lógica é o contrário, porque no livro Big Brother é quem observa as pessoas que vivem naquela comunidade. Gente, é um livro incrível. O final é meio desolador, assim, eu confesso que eu fiquei... Ai, dá uma tristeza, assim, de você imaginar que aquilo seria tão real alguns anos depois. Eu acho que você deveria ler mesmo, é a história do Winston. Ele tenta se rebelar contra a sociedade da época, contra essa grande dominação, mas ele entende, afinal de contas, que existe um controle maior e que às vezes quem quer se rebelar acaba, né? Bom, eu não vou contar o final da história, você vai ver e vai se surpreender. George Orwell, você precisa ler, é um dos melhores escritores do século, na minha opinião, e não é porque ele é jornalista, não estou puxando sardinha pro meu lado, mas são dois clássicos da literatura que você precisa ter, que você precisa conhecer, que você precisa, pelo menos, sei do que se trata. Dá uma lida, você vai gostar, são livros, assim, muito agradáveis, se você lê em 2 sentadas, 1 sentada esse aqui, vale a pena conhecer um pouco mais da obra de George Orwell. Essas foram as minhas dicas de leitura dessa semana. Eu espero que você leia e depois você escreve aqui embaixo pra mim, pra dizer se gostou. E você curte e compartilha pra gente continuar conversando e divulgar esse projeto, porque o importante é que você leia mais.